expiação pelos nossos pecados e para nos reconciliar com o Pai. Nós estamos aqui por Cristo. E que essa aula seja para a glória do Pai através de Cristo. Nós pedimos que essa aula seja abençoada pela presença do Senhor. E que todos nós saímos daqui, Senhor, mais apaixonados por Cristo, amando mais a Deus, e mais entregues e mais devotos ao Senhor. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos? Abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler os versículos 13, 14 e 15. E diz assim a palavra do Senhor. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por cartas. Amém? Até esse texto é um texto importante e interessante de Paulo, quando fala aos Tessalonicenses, porque é um texto que fala sobre o chamado da salvação. A gente tem um entendimento, muitas vezes um pouco equivocado, quando a gente fala sobre a palavra chamado, porque a gente liga muito o chamado à questão do ministério. Ou seja, se alguém é pastor, presbítero, diácono, obreiro, é porque essa pessoa tem o chamado. E isso não é mentira. De fato, essa pessoa foi chamada para o ministério. Mas a palavra chamado, ela não está só ligada à questão do ministério. Quando a Bíblia fala de chamado, ela também se refere ao chamado para a salvação. Como a gente, desde o início, desde o domingo passado, a gente está começando a estudar sobre a doutrina da salvação. Nós começamos, na verdade, 2 domingos atrás, começamos a estudar sobre a doutrina da salvação. Domingo passado, estudamos sobre a doutrina da predestinação. Hoje, nós vamos entender como é que o crente, como é que o homem, ele é chamado por Deus para a salvação. Como é que esse chamado acontece? E aí, eu quero que você já imagine algumas perguntas que a gente pode tirar através desse texto. Por exemplo, como é que uma pessoa chega a Cristo? Você saberia dizer como foi que você chegou a Cristo? Como é que alguém abandona o pecado para buscar a Deus? O que é que faz alguém abandonar o pecado para buscar a Deus? Será que a pessoa simplesmente decide por conta própria buscar a salvação? Ou então ela sofreu tanto que agora não tem mais outra saída a não ser buscar Jesus para parar de sofrer? Será que é isso? Ou então ela quer buscar Jesus porque ela quer deixar de se preocupar com as doenças? Ou então ela quer buscar Jesus porque ela quer tirar o peso na consciência de tanta coisa que ela fez de errado? Será que é isso que de fato faz alguém vir para Jesus? Ou existe uma ação de Deus no coração do homem para que ele creia em Jesus Cristo? A Bíblia nos ensina que a salvação, e a gente já vem entendendo isso, a salvação começa com Deus. O primeiro passo da salvação do homem é o passo de Deus. É Deus indo em direção ao homem. O primeiro passo da salvação nunca é do homem.
Nunca. Sempre é o passo de Deus. E a gente vê isso desde o Éden. Se você ler com atenção em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, o que é que eles fazem? Se escondem de Deus. Eles perceberam que estavam nus e aquela percepção deu a eles vergonha, porque o relacionamento deles com Deus havia sido quebrado pela desobediência. Mas quem deu o primeiro passo para reatar o relacionamento? Foi aquele que disse: Adão, onde estás? Desde o começo da Bíblia mostra que o relacionamento de Deus com o homem sempre é reatado, porque Deus procura o homem primeiro. Caso contrário, a tendência do homem, por conta do pecado, é sempre fugir de Deus, ter vergonha de Deus. Você pode ver isso quando você peca. Se você tem a convicção do seu pecado, se você sabe quanto o seu pecado ofende a Deus, se você sabe quanto o seu pecado entristece a Deus e afasta você de Deus, se você tem essa convicção, você sente o seu coração distante de Deus. Você perde a vontade de orar. Você perde a vontade de ler a Bíblia. A Bíblia perde a vida. Você não sente vontade de ir para a igreja. Por quê? Porque o pecado é a quebra do relacionamento. O pecado é a quebra do relacionamento. O pecado é isso que a gente precisa entender. Não é você passar no sinal vermelho da lei de Deus. O pecado não é só o crente fazendo coisas erradas para Deus. O pecado é quebra de relacionamento. O pecado é quebra de relacionamento. E Paulo, aqui nesse versículo que a gente acabou de ler, diz no versículo 14, que foi para isso. Para isso o quê? Para salvação, pela santificação. Ele fala no versículo 13. Foi para salvação, pela santificação do Espírito. Foi para isso que Deus nos chamou. Você foi chamado por Deus. Foi Deus que procurou você. Foi Deus que foi ao seu encontro. A verdade bíblica é que o homem está em constante fuga de Deus. Ele está fugindo de Deus. Ele é inimigo de Deus. Mas é Deus que vai ao encontro do homem para salvar. Se alguém é salvo, é porque Deus foi ao encontro desse homem, dessa mulher. Antes que você desejasse a Cristo, esse sentimento de aflição que você sente, de vontade de ir para a igreja, vontade de ler a Bíblia, vontade de cantar louvores, vontade de orar, de se relacionar com Deus, por meio de momentos de oração, por meio de momentos de devoção, tudo isso só acontece porque Deus operou no seu coração primeiro. Porque se nós estivéssemos entregues aos nossos próprios corações, a gente ainda estaria fazendo exatamente aquilo que a gente fazia antes de virmos a Cristo. Então a verdade que Jesus disse é aquela que ele falou em João 6,44. Ninguém pode vir a mim. E ninguém é ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer a mim. Você e eu não podemos ir a Cristo se o Pai não for ao seu encontro e levar você a Cristo. Convencendo você. Amarrando o seu coração com laços de amor, com laços de misericórdia, com laços de graça. E ele age e opera no coração do homem, a ponto do homem ser convencido de que Cristo é a pessoa mais bela, mais satisfatória e mais linda que existe. É Deus que opera
esse sentimento no coração do homem. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso entender de verdade o que é o chamado de Deus. Como é que esse chamado acontece na prática do meu coração? Porque eu só lembro que eu estava um dia vivendo a vida como eu sempre vivi, e de repente eu começo a ouvir louvor e os testemunhos são diversos. Né? Uma pessoa se converteu porque estava lavando os pratos e ouviu o louvor, e aquele louvor mexeu diferente, ela já tinha ouvido vários louvores antes, mas naquele dia, naquele momento, lavando aquele prato, ela ouviu aquele louvor e o louvor mexeu diferente no coração dela. Por quê? Hoje eu estava passando na rua e um homem de Deus, uma mulher de Deus veio ao meu encontro, entregou um panfleto e liberou uma palavra de Deus para ela, pregou o evangelho para ela e ela simplesmente não conseguiu resistir e creu. Como o chamado de Deus aconteceu na sua vida? Porque Paulo está dizendo que o chamado de Deus é para a nossa salvação. Não é só para o ministério. Todo crente foi chamado por Deus. Mas o que é o chamado de Deus? O que é o chamado de Deus? Quando a gente fala sobre o chamado de Deus, a gente está falando sobre a ação que Deus faz, convidando pecadores a abandonar os seus pecados. Tudo aquilo que Deus faz, convidando, chamando, agindo no coração dos pecadores, para que eles se arrependam e voltem-se para Cristo pela fé. Isso é o chamado de Deus. Hoje, vocês estão ouvindo o chamado de Deus. Hoje, vocês estão ouvindo o chamado de Deus. O chamado de Deus é um convite. Deus não força o homem a nada. O chamado é um convite. E é um convite gracioso para que os homens e as mulheres sejam reconciliados com Deus. A gente pensa que a vida de fé é uma corrida cansativa e causticante em busca da salvação. A gente pensa assim. Ou seja, eu venho para Cristo e agora eu vou correr em busca da minha salvação. A gente está lendo a Bíblia errada. Porque salvação não é a linha de chegada. Salvação é o ponto de partida. Eu só caminho com Cristo porque eu já fui salvo. Se você não foi salvo, não tem como você caminhar com Cristo. Cristo, a salvação não é o seu destino. A salvação é o seu início. Paulo está dizendo, você foi chamado para a salvação. A salvação é o nosso ponto de partida. Vocês veem Jesus chamando os pecadores? Quem não lembra de Mateus 11:28? Venham a mim. O que é isso? O convite. O chamado. Venham a mim. E para quem é esse chamado? Para todos. Para todos. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E às vezes a gente lê esse texto e a gente pensa que esse cansaço é um cansaço físico, um cansaço mental, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de todos vocês que estão espiritualmente cansados, vocês que estão esmagados pelo peso do pecado, vocês que lutam com as próprias forças para vencer o pecado, vocês não conseguem vencer e nunca vão conseguir vencer pela própria força. Se você está cansado e tentar ser salvo pelo seu esforço, venha a mim. Quando você desistir de tentar se salvar, venha a mim. Quando você desistir de tentar buscar Deus pelo seu próprio esforço, venha a mim. Quando você parar e desistir de você tentar se reconciliar com Deus pelos seus jejuns, pelas suas orações, pelas suas vigílias, pelos seus ciclos de oração, quando vocês cansarem disso, venham a mim.
Esse é o convite de Jesus. Venham a mim. O chamado de Deus é como de um pai que vê o filho perdido e chama o filho de volta para casa. O chamado de Jesus é como que a gente vê na parábola da grande ceia. Vocês lembram? Como Jesus, o rei, chamou aqueles que eram convidados para a ceia. Abram, por favor, em Lucas capítulo 14. Voltem aqui em Lucas. Deixa eu marcar a Tessalonicenses. Se você não marcou, depois você volta. Lucas capítulo 14. Versículo 15. Lucas 14, versículo 15. Diz assim: ao ouvir as palavras, que palavras? Só para vocês entenderem. Jesus agora estava começando, tinha acabado de dar orientações para um homem que tinha dado uma festa e tinha convidado ele. E Jesus, nessa festa que ele tem sido convidado, ele começava a observar como é que os convidados escolhiam os lugares para sentar. E todo mundo buscava os lugares de honra. E Jesus começou a ensinar aquelas pessoas, dizendo assim: quando vocês forem convidados para uma festa, uma ceia, um banquete, não escolham os lugares de honra, sentem por último. Sentem lá atrás. E aí o dono da festa vai ver você lá atrás e vai dizer: ei, amigo, sente-se aqui na frente. E o contexto é Jesus dando instruções para os seus discípulos como se comportar, como demonstrar a ética do reino de Deus na vida cotidiana. E quando Jesus termina de dar essas instruções, aí começa o versículo 15. Ao ouvir estas palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus na festa lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. E Jesus, porém, lhe respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso de vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: me casei, por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse: patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O que a gente vê aqui nessa parábola? Claro que eu não vou entrar em todos os detalhes teológicos da parábola, mas uma grande lição que a gente pode tirar dessa parábola é que Deus preparou tudo. Não é isso que ele diz? E ele manda os seus servos dizerem para os seus convidados? Olha o versículo 16 de novo. Versículo 17. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados. O que foi que eles tinham que avisar? Venham, porque tudo já está preparado. Saia pelas ruas e pelas casas. Vá convidar o povo. Chamem o povo para vir. Mas não digam a eles que eles têm que vir para trabalhar na ceia, não.
Não, o convite é: você vai vir para participar da ceia. Já está pronto. Você não tem que trabalhar na ceia. Você não tem que preparar a ceia. Você não tem que manusear nada. Você só precisa comparecer. Você só precisa aceitar o convite. Você só precisa vir. O próprio dono da festa está chamando por você. A salvação em Cristo já está pronta. Romanos capítulo 4. Paulo vai falar da salvação e vai falar de Abraão. Que Abraão foi justificado, foi salvo pela fé. E que mesmo depois dele ter se circuncidado, não foi o fato dele ter sido circuncidado que fez ele ser salvo. E aí Paulo vai dizer uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Porque se Abraão fosse salvo pelas obras, a salvação seria o salário do seu trabalho. E salvação não é salário de quem merece. Não é salário de quem trabalha. Não é recompensa de quem se esforça. Salvação é alcançada pelos méritos de Cristo. Tudo já está preparado. E a única coisa que o dono da festa diz: vem. Hoje o chamado de Deus ainda é o mesmo através de Cristo. Venha na festa. Ah, mas eu vou ter que deixar a bebida, eu vou ter que deixar o cigarro, eu vou ter que deixar o vício, eu vou ter que deixar... Não. Vocês viram as desculpas que ele deram? O homem que foi convidado disse assim: eita, hoje eu não vou poder, olha. Comprei um campo, comprei um terreno, eu tenho que ver lá o terreno como é que está, olha. Que dia ruim, né, rapaz? Aí tem lá o homem que me desculpe, viu? Hoje eu não vou poder, não. Assim, medicação. E o outro? O outro disse: não, eu comprei 5 juntas de bois. Hoje, para a gente, o boi não tem validade nenhuma. Mas naquele tempo, boi era instrumento de trabalho. Aquele homem estava dizendo assim: eu preciso ver se aquilo que eu tenho vai dar para produzir. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, porque senão como é que eu vou comer? Como é que eu vou me alimentar? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sobreviver? Então eu tenho que ver lá os bois, ver como é que está. Eu comprei e estou aumentando a fazenda, estou aumentando a produção. Tem que ver lá como é que está o negócio. Olha, diga a ele que outro dia eu vou. E o outro disse: me casei, ó. Posso ir não. Ok. Você foi convidado. Você não foi obrigado. Você foi chamado. Você foi chamado. Essa é uma das grandes lições que essa parábola nos dá. Pecadores, isso não espanta vocês. Pecadores são chamados por Deus para participar de uma salvação que eles não merecem, que eles não trabalharam, que eles não conquistaram de graça. Para participar de um banquete que eles não contribuíram com um caroço de feijão. Isso não espanta vocês? Como é que um Deus santo, que a gente fica muito feliz, né, quando diz: não, Deus é bom, irmão, Deus é maravilhoso, Deus é bom. E o fato de Deus ser bom espanta você? Porque o que é que um Deus bom faz com um pecador? Se ele é bom, é porque ele não tolera o mal. E o que é que um Deus bom deveria fazer com o pecador? A gente acha que dizer que Deus é bom é dizer assim: eita, Deus é bom, Deus vai colocar comida no meu armário, Deus é bom, Deus vai curar minha doença, Deus é bom, Deus vai me arrumar um emprego, Deus é bom, Deus vai curar dos
dos meus filhos. Deus é bom e pune o pecador por isso. Deus lança pecadores no inferno porque Ele é bom. Você nunca pensou nisso? Agora, o espanto do Evangelho não é porque Deus condena pecadores, é que, como é que esse Deus, sendo bom e sendo justo, chama pecadores para perto dele? Esse é o espanto da graça. Esse é o escândalo, como diria Paulo, esse é o escândalo da cruz. Como é que um Deus justo, santo, bom, chama pecadores para estarem perto dele? O chamado de Deus revela um coração misericordioso. O chamado de Deus revela um coração piedoso. Nós precisamos conhecer a Deus como Ele é. Deus não é um homem grandão. Sabe um homem grandão que está lá com a foice e o martelo nas mãos, olhando assim você, só esperando o seu primeiro pecado para lhe punir? Deus não é esse homem. O coração de Cristo é manso, Ele é humilde, Ele recebe pecadores. Escandalize-se, o seu Senhor, o seu Salvador, foi chamado de amigo de pecadores. Isso não escandaliza você? Aquele que é todo santo, aquele que não há escândalo, aquele que não há pecado, foi chamado de amigo de pecadores. E por que nós fugimos de Cristo quando nós pecamos? Porque nós criamos um Deus à nossa própria imagem e semelhança. Um Deus segundo o nosso próprio coração. Que acha que pecou, merece castigo. Pecou, merece juízo. E é verdade. E deixa eu dizer algo que vai escandalizar ainda mais. Deus, quando perdoou você, Ele não foi justo. Deus, quando chamou você, Deus, quando perdoou você, Ele não foi justo com isso. Mas, irmão, você está dizendo que Deus não foi justo? Não foi justo. Deus foi misericordioso. Porque justiça era lançar você no inferno. Justiça era condenar você. Isso era ser justo. Mas sabe o que é pior nisso? É que você não acredita em Deus. E como diria um pastor que eu ouvi recentemente, além de não acreditar no que eu estou falando, você ainda é iludido. E ainda pior, você ainda é religioso. Porque pensa que pode conquistar relacionamento com Deus com base no mérito. Mas o chamado de Deus é um convite do seu coração misericordioso. O seu coração é manso. O seu coração. Esse é o chamado de Deus, por meio de Cristo. Mas como é que Deus chama o pecador? Como é que essa graça me alcança? Como é que esse convite chega? Ele sai da cruz e chega até o meu coração. Como é que ele acontece? Como é que ele me alcança? Como? E aqui a gente precisa quebrar aqui algumas coisas, porque muitas vezes a gente imagina que Deus
manifesta e só se revela através de sonho, visão, revelação, experiências extraordinárias. Eu não estou negando que essas coisas possam acontecer, porque Deus é soberano, está acima da nossa lógica. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, embora Deus possa agir de forma sobrenatural e extraordinária, a Bíblia mostra que geralmente Ele se revela através de situações ordinárias, situações cotidianas, no dia a dia. No dia a dia. E Ele usa meios que a gente olha e diz assim, isso não é Deus. Isso é normal demais para ser Deus. Isso é cotidiano demais para ser Deus. Isso é, sabe, muito normal. Não, se fosse de Deus, olha, ia aparecer um anjo aqui, cor de rosa, com glitter, sabe? Ia cair pena de anjo aqui no meio da igreja. Ia todo mundo pular, saltar, ia subir na pilastra da igreja. Mas como é que Deus chama o pecador? Volte lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Paulo vai nos mostrar como é que Deus chama o pecador. 2 Tessalonicenses 2, capítulo 14. Capítulo 2, versículo 14. Paulo, qual é a principal ferramenta? Qual é o principal instrumento, Paulo, que Deus usa para chamar pecadores? Versículo 14. Foi para isso que também Deus o chamou, por meio do nosso Evangelho. Aí a resposta. Simples assim. Como foi que Deus o chamou? Através do Evangelho. Através da palavra. Romanos 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé só é gerada quando a palavra de Deus penetra no coração do homem. É a palavra de Deus que faz com que o homem saia da morte para a vida. É por isso que é tão importante pregarmos o Evangelho. E eu nunca vi uma geração tão ignorante a respeito do Evangelho. Paulo diz em Romanos que o Evangelho é todo, não é metade, é todo o poder de Deus para a salvação do homem. E nós não sabemos pregar o Evangelho. Quando nós recebemos a oportunidade de falar de Cristo para alguém, a única coisa que vem na nossa mente é Jesus te ama. Mas dizer que Jesus ama não é pregar o Evangelho. Dizer que Jesus te ama não é pregar o Evangelho. É uma frase bonita, é linda. Mas ninguém se converte porque ouviu uma palestra motivacional. Ninguém se converte porque recebeu bons conselhos. O Evangelho não é um bom conselho. O Evangelho é boa nova. Evangelho não é bons mandamentos. Evangelho não é bons preceitos. Evangelho não é boa lei. Evangelho é boa notícia. E como é que eu prego o Evangelho, irmão? Eu vou ensinar para você. Vai ficar gravado aqui, você pode assistir depois no YouTube. Como é que eu prego o Evangelho para alguém? Para você ter certeza que você pregou o Evangelho para alguém, você tem que responder 4 perguntas. Quais são as 4 perguntas de alguém que quer pregar o Evangelho? Primeira, quem é Deus? Se você não falar para a pessoa que você está evangelizando, quem é Deus, então você não evangelizou. Porque o Evangelho
Deus? E por que essa pergunta é tão importante, irmão? Porque essa pergunta responde: quem é Deus? Deus é o Criador. E como Ele é o seu Criador, Ele tem direito sobre a sua vida. E Ele não é só o seu Criador, Ele também é santo. E o que é ser santo? É ser separado do mal, é ser separado do pecado. Mas Deus vai além disso, porque Deus já era santo antes do pecado existir. Ele é santo. E como santo, Ele também é justo. Ele precisa punir o pecado. O verdadeiro evangelismo começa falando por quem Deus é. O homem que está aqui pregando o evangelho, ele precisa, em todo sermão, responder essas perguntas. Senão ele não pregou o evangelho. Quem é Deus? Deus é Criador, Deus é santo e Deus é justo. E Ele precisa punir o pecado. Mas o evangelismo não termina quando eu respondo quem é Deus. Agora eu preciso responder quem é o homem. Quem é o homem? E aqui eu preciso que você tenha uma convicção de quem você é. Porque a Bíblia diz que você pecou. E por isso você está destituído da glória de Deus. E por isso a Bíblia diz que você, porque pecador realmente é uma palavra que está muito uso aí. E às vezes as pessoas podem pensar que pecador é só alguém que peca, é só alguém que faz alguma coisa que Deus não desagrada. Mas pecador não está falando só dos seus atos, está falando de quem você é. Pecador não é só aquilo que você faz. Pecador é quem você é. É o marido que você é a filha que você é o esposo que você é o funcionário que você é o pastor, é o presbítero, é o obreiro, é o diácono, é o bispo que você é. Isso faz com que você entenda quem é você. Você é pecador. E como pecador você está destituído da glória de Deus. E você é merecedor da ira de Deus. E Romanos capítulo 1 vai dizer que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda injustiça e impiedade. E quem é que é o alvo da ira de Deus? O pecador. Então o que a Bíblia está dizendo quando diz que você é pecador? Ela está dizendo que você é mau. Você não é alguém que precisa de melhorias. Você não é alguém que precisa ser uma pessoa melhor. Você não é alguém que precisa ser uma pessoa boazinha. Você é alguém que precisa nascer de novo. E não existe salvação em você. Porque como você é mau, você não pode por conta própria se voltar para Deus. Mas o evangelismo também não acaba aqui. Porque eu já falei para a pessoa quem é Deus. Já falei para a pessoa quem ela é. Mas agora eu preciso responder a pergunta: quem é Cristo? Cristo é aquele que veio sendo Deus e encarnou entre nós, com graça e com verdade, para aplacar a ira de Deus. Imagine, eu preciso que você imagine isso. Imagina que a ira de Deus é como um míssil que está vindo em direção à terra, e nós somos o alvo de Deus. E Deus está prestes a destruir, a lançar a humanidade no inferno, e não tem salvação. Mas daí, Jesus se coloca como um muro entre Deus e o mundo, e absorve aquele míssil, e aquele muro é estilhaçado. Quando a ira de Deus é lançada sobre Cristo naquela cruz. Cristo morreu para que você não fosse para o inferno.
Cristo, em 3 horas naquela cruz, sofreu mais do que todos os pecadores que estão no inferno hoje. Não pereça. E por meio de Cristo, você é salvo da ira de Deus. E como se isso não bastasse, você agora é justificado. E como se não bastasse, você agora é reconciliado com Ele. De inimigo, você passa a ser amigo de Deus. Não é que você vai para o céu, meu irmão. O céu é muito pouco para o crente. Aquele foi chamado, e ouviu o chamado do Evangelho e aceitou. Ele percebeu que essa pérola tem um grande valor. E que agora, essa pessoa não precisa mais da pérola e mais alguma coisa para ser feliz. Porque a maioria de nós somos assim. É Cristo mais a cura. É Cristo mais prosperidade. É Cristo mais sucesso. É Cristo mais crescimento na igreja. É Cristo mais alguma coisa. E eu digo para você, Cristo é suficiente. Se você tiver Cristo e não tiver mais nada, Ele é suficiente. Mas, irmão, eu já entendi quem Deus é. Eu já entendi quem eu sou. E já entendi o que Cristo veio fazer. E agora, como é que eu termino esse evangelismo? Agora você vai perguntar, o que é que você deve fazer em relação a isso? Qual é a resposta que você tem que dar a isso? Porque esse é o chamado da salvação. Esse é o chamado do evangelho. Venha. Esse é o seu cenário, essa é a sua situação, esse é o seu diagnóstico. Você está morto com seus delitos e pecados. E eu estou lhe convidando a ter vida. Não é que você vai se esforçar para nascer de novo, não. O novo nascimento é obra do Espírito. É quando o Espírito ilumina o coração do pecador. Porque sem isso não dá para crer em Cristo. Eu pergunto para você, por que Caifás, que era o sumo sacerdote que condenou Jesus, viu as obras que Jesus realizou e não creu? E por que Paulo, que era fariseu, creu? Se você quer pregar o Evangelho, você tem que aprender isso. Você não prega o Evangelho dizendo que Jesus te ama. Você prega o Evangelho dizendo quem Deus é, quem o homem é, quem Jesus é e o que é que ele vai fazer em relação a isso. Qual é a sua resposta? Aceitar ou recusar? Porque quando você ouve o que eu estou dizendo, você está sendo chamado a crer. Eu não preciso fazer apelo para estar chamando você. Essa pregação, essa aula, esse ensino já é o chamado do Evangelho. E aí entra a sua resposta. Porque o Espírito Santo já está trabalhando em você. O Espírito Santo já veio tocar em você. Quantas vezes vocês não sentiram vontade de aceitar Cristo antes de levantar a mão? E quantos que estão aqui hoje ainda sem ter a vontade estão recusando? Porque acham que são donos da própria salvação. Acham que podem ser salvos a hora que bem entender, a hora que quiser. Porque a hora que eu quiser eu aceito, a hora que eu não quiser eu não aceito. Deus deu a liberdade para o homem. Mas os avisos de Cristo são os mesmos. Se você está ouvindo a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. O chamado de Cristo é para todos. Muitos são chamados,
E lembra que a gente falou sobre predestinação no domingo passado? Quem são aqueles que Deus predestinou? São os escolhidos. Muitos são chamados. 100 pessoas são chamadas. 20 aceitaram. Esses 20 são os escolhidos. E os outros? Lucas capítulo 14. Os outros vão continuar cuidando do seu terreno, do seu casal, do seu trabalho. Se você sente o desejo de vir a Cristo, não negue. E eu digo uma coisa a você. Ai, irmão, mas eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus faz 4 anos, faz 10 anos, faz 12 anos, faz 15 anos que eu aceitei Jesus. Deixa eu dar uma notícia. Você precisa tanto do Evangelho como quem está lá na bagaceira. Você acha que o Evangelho é só para quem está perdido? Deixa eu falar com os crentes aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo diz o seguinte: irmãos, Paulo não está falando com ímpios. Irmãos, venho lembrar a vocês do Evangelho que tenho pregado desde o começo. Paulo, por que você está dizendo isso para a igreja de Corinto? Por que você precisa lembrar a igreja sobre o Evangelho? É porque nós facilmente esquecemos do Evangelho. Nós achamos que a nossa necessidade é de dons. Nós achamos que a nossa necessidade é de avivamento. Nós achamos que a nossa necessidade é de oração. Nós achamos que a nossa necessidade é de jejum. Nós achamos que a nossa necessidade é de evangelismo. Mas eu vou dizer para você, a nossa necessidade, antes de tudo isso, é do Evangelho. Não importa se você tem 20 anos de igreja, você precisa do Evangelho, para você não achar que a segurança da sua salvação está na sua santidade. Para você não achar que quando você peca, quando você tropeça, você perdeu a sua salvação, porque agora Deus está irado contra você. Você precisa do Evangelho para entender que mesmo pecando, você ainda tem o mesmo Salvador que lhe salvou no primeiro dia. Ele está disponível para você, para lhe levantar, para limpar suas vestes, para limpar o seu coração e para lhe reconciliar com Deus. A graça, ela nos capacita a responder o chamado de Cristo. A graça, ela capacita, ela desperta, ela ilumina o entendimento, ela convence, ela atrai. Mas quem dá a resposta é você. Não porque sua salvação depende de você. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Ainda que você rejeite o chamado de Deus, ainda que você rejeite a cruz de Cristo, vai chegar um dia em que você vai estar diante de Deus para responder pelas suas obras. E eu estou falando isso aqui para colocar medo no seu coração. Eu estou falando isso porque essa é a verdade. Um dia,
pode ser na sua morte ou na volta de Cristo, você vai comparecer diante de Deus e no tribunal de Cristo para ser julgado. Se você for crente, verdadeiro, salvo pela graça, se você for salvo, você já vai comparecer diante do tribunal salvo, apenas para receber galardão. Olha que maravilha! Um verdadeiro crente não tem medo do tribunal, porque ele não vai para o tribunal ser julgado pelo pecado. Ele já vai para o tribunal salvo. Agora, se você for para o tribunal sem Cristo, eu lamento muito por você. Se você colocou outros ídolos no seu coração, não se escandalize com isso. Mas o que eu posso dizer para você é, independente se você hoje é um crente convicto da sua salvação, ou se você é um crente que tem medo de perder sua salvação, ou se você é alguém que nem foi salvo ainda, eu quero dizer para você que todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu ser mais claro com você. O budismo leva as pessoas a Deus. O espiritismo leva as pessoas a Deus. O catolicismo leva pessoas a Deus. A macumba também leva as pessoas a Deus. A questão é, como é que elas compareceram diante de Deus? Todos irão a Deus. A questão é, como ela chegará diante de Deus? Eu sei que isso não é muito agradável de ouvir. Eu sei que isso é chato. Eu tenho consciência disso. Isso não agrada a maioria de vocês aqui. Esse é o tipo de pregação que me empolga, sabe? Esse é o tipo de ensino que me empolga muito. Que não levanta muito a moral da igreja. Que não faz os irmãos darem muito glória, sabe? Quando é que a gente vai ser um povo diferente? Jesus Cristo está chamando vocês. A resposta que nós temos que dar são duas. Se você quer Cristo, independentemente se você já foi salvo ou não, independentemente se você já aceitou Jesus ou não, todos, a resposta que vocês têm que dar é apenas duas. Primeiro, arrependimento. Arrependimento é confissão de pecado. Arrependimento é convicção de pecado. É você saber o quanto você é pecador. E o quanto a sua vida está em desacordo com a vontade de Deus. É mudança. É parar de falar mal dos irmãos. Arrependimento é metanoia. É mudança de mente. E a segunda coisa, e depois que eu me arrependo, e depois que eu confesso os meus pecados, agora é fé. Fé de que Jesus perdoou você. Fé de que Cristo restaurou você. Restaurou sua comunhão com Deus.
Deus. Porque o que o pecado lança na cabeça de muitos é que você não merece o perdão de Deus. O que o diabo lança no coração de muitos é que você não merece se reconciliar com Deus. Você é pecador demais. Mas a fé não é só uma crença. Fé é confiança de que Cristo pode salvar. De que Cristo pode estabelecer a sua comunhão com Deus. Independente de como você chegou aqui. Pela fé, se você olhar para a cruz, se você olhar para o Calvário, você pode ver a beleza do sangue carmesim escorrido pela madeira da cruz. E você pode ser restaurado nesse momento. Senhor, nós te damos graça. Eu por mim mesmo não posso fazer nada, Senhor. Eu me sinto impotente. Mas tu vós, Espírito Santo, por favor, leve essa mensagem ao coração dos irmãos. Independente se ainda é alguém que está perdido sem Cristo, ou se é alguém que já aceitou Jesus, independente da condição que ela esteja, Espírito Santo convence a buscar arrependimento, produz a fé no coração de cada um dos irmãos que necessitam, que possamos alcançar a fé pelo meio de Cristo através da graça, para que possamos ser restaurados e limpos, e possamos estar em comunhão com Cristo.